Olá, gente, bom dia. Então, vamos continuar nosso estudo aqui com o capítulo 10 do livro de Isaías. Então, vou ler aqui, o texto é bem grande, ó. O texto é bem grande, vem aqui, tudo aqui. E ainda tem a parte aqui de trás. Então, eu vou ler esse texto aqui, eu já dei uma lida ontem, mais ou menos assim, já fiz um resumo. Eu tive que ver um vídeo, um resumo básico, porque como o texto é muito grande, posso ter esquecido alguma coisa na hora do resumo. Então, assim, para me explicar melhor, eu tive que ver outro vídeo, que também é vídeo do capítulo 10 para eu poder ter um entendimento melhor. Porque, como eu já disse, eu não consigo resumir quando o texto é muito grande assim. Eu não sei que é que nem eu faço hoje de cada 2, 3 versículos explicando. Mas vamos ver o que dá para fazer aqui. Então, eu vou começar a ler aqui. Capítulo 10 do livro de Isaías. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade do que vem de longe, e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta a fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Então aqui Deus está falando, ai daqueles que é injusto com os pobres, oprimidos, as viúvas, né? Com aqueles que já vivem na injustiça, né, gente? Então aqui o castigo dele, a mão de Deus, no caso aqui, vai pesar. Então, eu vou explicando assim conforme eu vou entendendo, para depois ficar mais fácil de entender o resumo. Então, vou continuar aqui no versículo 5, 4 ainda. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus. É o que eu acabei de falar, né? E a mão dele continua estendida. Porque ele ainda pode se arrepender, né? A profecia contra a Síria. Esse é o outro título que tem aqui no texto. Ai da Síria, centro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu o envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e a ponha para ser pisado aos pés como a tama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende, assim pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir. A Síria aqui, o povo era ruim, ruim mesmo. Exterminar não poucas nações, porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos que as de Samaria. Será que não posso fazer como com Jerusalém os seus ídolos, o mesmo que fiz com Samaria e seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse. Aqui, ó.
Porque a mão de Deus vai pesar sobre o povo da Síria, sobre os reis, né? Sobre, aqui, no caso do castigo, né? Eu fiz com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. É que ele se acha. Ele acha que ele pode fazer as coisas, ele acha que se é superior, né? Aborrece a Deus. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem batesse as asas ou abrisse o bico ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Claro que não, né? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Claro que não. Seria como se o cedro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos Exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Síria. Então aqui vai ser destruído, né? Aqui vai ser destruído, o povo mau vai ser... Deus vai fazer justiça, né? Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que estarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Pois é. Aí aqui tem outro título. Um resto voltará. Aqui acho que se trata do que vai ficar, né? Porque depois que Deus fazer justiça aqui contra a Síria e tudo assim, vai renovar aqui vai restar o povo, né? Que é o povo que é fiel a Deus. Então eu vou ler pra gente comentar. Um resto voltará. Naquele dia o restante de Israel e o da sua casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará sim, um resto de Jacó voltará a seu Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determina o Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos. Povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Síria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão, à maneira dos egípcios, pois aqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto ao rochedo de Horebe.
e seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará, como fez no Egito. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então aqui o povo que resta vai ser fiel a Deus, né? Vai ser obediente, vai ser um povo que honra a Deus, né? Aqui, acho que daqui sai o povo de Deus mesmo, né? Continuar lendo aqui. A Síria vem a Ayate, passa por Migron e Miemás, larga sua bagagem. Passa desse ladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá, treme, Gibeá de Saul, foge. Grite bem alto, ó filha de Galim. Escute, ó Laís. Pobre Anadote. Madmena se dispersa, os moradores de Jebim. Foge para salvar-se nesse mesmo dia. A Síria parará em Nob. Agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, contará os anos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Contará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então, gente, aqui o texto você tem que ir lendo e explicando mais ou menos, porque você não entende, né? Aí aqui, então eu vou ler o resumo. Esse vídeo vai ficar grande, porque eu vou ler o resumo. O resumo também não é muito pequeno, não. É também não é grande. Resumo do capítulo 10 do livro de Isaías. O capítulo 10 de Isaías na Bíblia fala sobre a condenação dos líderes injustos e opressores de Israel. Isaías profetiza a punição que Deus trará sobre aqueles que exploram os pobres e oprimem os necessitados. O capítulo também menciona a Síria como instrumento de Deus para punir Israel, mas adverte que a Síria será punida por sua arrogância e orgulho. No final, o capítulo 10 destaca a promessa de que, apesar do juízo, um remanescente de Israel sobreviverá e voltará para Deus. Então, aqui, no começo aqui, né, quando fala das autoridades que judia das viúvas, de tudo. Então, comparado aqui ao nosso mundo que a gente vive, as autoridades aqui não fazem as mesmas coisas? Fazem as mesmas coisas, né? O pobre, a viúva, ajuda por um lado, mas também castiga pelo outro também, até porque o povo também é difícil, né, gente? O povo é difícil, tem muita coisa que a gente aceita. Então, por isso que a gente às vezes é pisoteado, né? Então, aqui Deus usa o povo da Síria para fazer justiça com o povo aqui de Israel, né? Contra os opressores, tudo. Que nem fala aqui, ó. Deus trará sobre aquele que expõe os pobres, oprime os necessitados. O capítulo também menciona a Síria como instrumento de Deus para punir Israel. Então Deus está usando aqui o povo da Síria para corrigir o povo de Israel, né? Deus usa dois povos diferentes, um para corrigir o outro. E desse povo aqui de Israel, né, que vai ser o remanescente. Quem é o remanescente? O remanescente é o povo qual nós fazemos parte,
né? Nós somos o remanescente no povo de Deus, né? Todos aquele que crê em Deus faz sua vontade é o seu remanescente, né? Faz parte do remanescente. Então, gente, é isso. Tá? Esse texto aqui no começo foi difícil para me entender. Foi difícil, mas depois eu fui analisando o versículo, fui ver um vídeo lá que já tinha um resumo do capítulo 10, que ele é muito grande, e já bati certinho com o meu entendimento e tudo. Aí eu fiz o resumo e deu certo. Mas aqui a correção, né? A gente precisa ser corrigido. A gente precisa ser corrigido, senão a gente não vai subir não, gente. Vai subir, não vai descer. Então Deus precisa nos corrigir, né? Deus usa um povo para corrigir o outro. Mas Deus move céu e terra para buscar suas ovelhas, né? Que é de Deus, não nos perde, né? Então é isso, gente. Amanhã tem o capítulo 11. Vou começar a estudar desde hoje, apesar que ele não é muito grande, não. Mas eu vou dar uma lida nele hoje para me estudar melhor, para ter melhor entendimento, né? Pra até que às vezes eu fazendo assim, eu nem preciso ficar fazendo resumo, né? Mas, enquanto isso, vamos fazendo resumo. Então curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações todas. E é isso, amanhã eu volto com o capítulo 11. Até amanhã. Fiquem todos com Deus.